Outra ação desencadeada aqui em Teresina, hoje pela manhã, com repercussão também no estado do Maranhão e no Rio Grande do Norte, a Operação Parasitas. Mais uma que tem à frente a Polícia Civil aqui do estado do Piauí. 22 pessoas presas, acusadas de participação em um esquema aí que teria movimentado por baixo aí 4 milhões de reais. A gente está recebendo aqui no estúdio do Jornal Cidade Verde o delegado Ian Brainer, a quem a gente deseja uma boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqueles que assistem à TV Cidade Verde. O delegado Ian é o diretor de inteligência da Polícia Civil e participou ativamente desses levantamentos. As diligências movimentaram a capital Teresina hoje de manhã. Muitos alvos eram lojas do ramo automotivo que estavam perpetrando essas fraudes e lesando uma empresa maior em um valor vultoso. Delegado, como é que funcionava esse esquema? O setor de compliance de uma grande varejista aqui do estado do Piauí, ela entrou em contato com a Polícia Civil, noticiando o fato que após uma auditoria interna foi constatado que havia uma discrepância lá entre o estoque e o valor de notas fiscais emitidas. A gente fez um trabalho de investigação coordenado pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, juntamente com a Superintendência de Operações Integradas, coordenada pelo delegado Matheus Zanata. E a gente verificou que, na verdade, havia ex-funcionários envolvidos juntamente com empresários do ramo de fornecimento de serviços automotivos e de peças, que eles forjavam notas frias ou então notas superfaturadas para lesar essa pessoa jurídica que foi vítima desse golpe. Significa dizer, delegado, que eram notas relacionadas, por exemplo, à manutenção da frota dessa grande empresa do setor varejista? Perfeito, era exatamente isso, Thiago. Essa fraude ela se dava no seio do setor da oficina dessa grande varejista. E aí a gente conseguiu comprovar que houve por baixo um desvio na casa dos 4 milhões de reais, como você citou. Hoje foram presas 22 pessoas, foram interditadas mais de 30 CNPJs, não foram 30 empresas que de fato existem, porque foi constatado no curso da investigação que uma parte dessas empresas, elas sequer existiam de fato, foram criadas única e exclusivamente com o escopo de lesar essa empresa que foi vítima dessa fraude. Mais de 10 empresas que eram em nome de laranjas. Agora, houve também prisões em flagrante. Você está vendo aí, inclusive, recupera, por favor, as imagens do trabalho da polícia hoje, visitando alguns locais. A gente está vendo ali, delegado, por exemplo, manequim e roupas em exposição. Ali seria uma das sedes das empresas investigadas? Na verdade, essa era uma residência de uma das principais lideranças dessa organização criminosa voltada à prática dessa corrupção privada. É um crime que não existe no Brasil. No caso, a gente tipifica como estelionato, mas em outros países é uma legislação criminal que existe. Aí era a casa de um dos alvos, de um dos principais alvos, e com o dinheiro da fraude ele montou essa confecção aí em nome da esposa. Quer dizer que existia uma espécie de lavagem já movimentando o dinheiro que tinha sido desviado da empresa. Perfeito. Segundo a gente apurou durante os interrogatórios hoje, esse alvo específico, ele chegou a movimentar na casa de 100 mil reais por semana. Por semana? Por semana. E aí ele terminava capilarizando também esse dinheiro e beneficiando outros? Isso. Ele, especificamente, ele cooptou outros funcionários da empresa, ex-funcionários hoje, né? E ele também cooptava empresários para que ingressassem no esquema criminoso. Ele solicitava que fosse emitida uma nota fiscal com valor em sobrepreço, ou então a emissão da nota fiscal fria, de modo que ele rateava esse valor. Uma parte era deduzido o imposto, que obviamente o empresário pagava a mais, ou então pagava um imposto de uma nota que sequer a mercadoria existia, e o saldo dessa operação era rateado entre ele e o fornecedor de serviços automotivos ou de peças. Houve prisões em flagrante. Quantas, delegado, e por quais motivos? Durante as buscas foi encontrado algumas armas de fogo que ensejaram a prisão de flagrante de alguns dos investigados. Essas armas de fogo eram ilegais e por isso foi feita a prisão em flagrante destes. Delegado, houve algum tipo de apreensão para ressarcimento do que foi desviado da empresa? Que tipo de bens foram adquiridos por essas pessoas com esse dinheiro ilícito? Perfeito, Thiago. A intenção de uma investigação como essa é justamente essa, é ressarcir o patrimônio que a vítima teve
que foi lesado da vítima, né? Então, além de bloqueios, a gente bloqueou todas as contas, todos os valores que haviam nas contas dessas pessoas físicas e jurídicas foram bloqueadas. É possível estimar quanto? Ainda não, porque o retorno dessa operação com o Banco Central ela deve estar chegando amanhã, deve chegar ao nosso conhecimento amanhã, onde é uma operação que tem um lapso temporal de 1 ou 2 dias ali. Além disso, foi apreendido dinheiro, a gente teve uma apreensão em espécie de quase R$50 mil. Foram apreendidos veículos também, que ao final do processo, obviamente, uma vez condenados, esses serão vendidos, alienados para ressarcir o prejuízo suportado pela vítima, e também foram sequestrados bens imóveis. Há ainda pessoas sendo procuradas, delegado? Ao todo, foram expedidos 23 mandados de prisão temporária, dos quais a gente efetuou a prisão de 22. Então, tem uma pessoa ainda que está foragida da justiça. Tinha alguém que ainda trabalhava na empresa praticando isso, delegado? Não, após o setor de compliance dessa empresa noticiar essa fraude, todos os envolvidos, ao todo eram 7 funcionários, foram desligados da empresa. Bom, como é que fica a questão dessas empresas fantasmas que foram identificadas? Há alguma comunicação para se cessar a atividade? E as outras empresas que estavam funcionando legalmente? As empresas que sequer existiam de fato, a decisão judicial determina que seja oficiada a junta comercial para que seja cancelado o CNPJ dessas empresas. Aquelas que tinham existência fática, que além da atividade regular do comércio de peças e do serviço de prestação de serviços automotivos, eles atuavam nessa fraude, foi suspensa atividades econômicas dessas empresas, foi lacrada essas empresas, e aí também eles estão impedidos de exercer a atividade de comércio. O senhor falou que o crime é estelionato, delegado? Estelionato é organização criminosa. É uma capitulação, mas entra a organização criminosa. Perfeito, também, né, delegado? sim. Porque o estelionato normalmente, né, se consegue a soltura com uma maior facilidade do que outros crimes considerados mais graves. Qual que vai ser a estratégia da polícia, inclusive na construção dessas provas, para que essas pessoas possam ficar mais tempo na cadeia? E eu pergunto mais, há algum indício de envolvimento dessas pessoas em outros crimes? Tiago, a gente conseguiu no curso do processo, da investigação, trabalhando com prova técnica, com afastamento de sigilo, delimitar muito bem a participação de cada indivíduo que compunha essa organização criminosa. Então, a gente conseguiu apontar os líderes dessa organização, quem atuava nessa célula que a gente chamou de ex-funcionários, quem atuava nessa célula como empresário e aqueles que atuavam como laranjas. Então, está bem delimitada essa questão da organização criminosa, e vão ser indiciados por integrar essa organização criminosa. E quanto à estratégia é essa, o estelionato é um crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, então ela naturalmente tem uma pena menor e assim, geralmente as pessoas não ficam presas tanto tempo pela prática exclusiva do estelionato. Mas como tem o concurso material com crime de organização criminosa, eu creio que as prisões vão ser prorrogadas, o prazo de prisão temporária, e eventualmente convertidos em preventivo. No caso da temporária, são quantos dias prorrogados por quanto? Inicialmente 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Já há elementos para pedir, por exemplo, a preventiva de todos esses que foram capturados hoje, delegado? Com os interrogatórios que realizamos hoje, ficou ainda mais robustecida a investigação, e sim, há elementos para o pedido de prisão preventiva. Delegado, quando a gente fala do Cabeça, ele era alguém que conhecia a rotina da empresa? Foi alguém que trabalhou muito tempo lá para saber ali os meios de conseguir burlar e que ninguém percebesse essa fraude? Esse principal investigado, ele tinha 7 anos de casa, né? Ele começou, para você ter ideia, como porteiro e chegou até o cargo de assistente administrativo. Foi adquirindo a confiança. Exato. Inclusive, ele era o responsável por autorizar pagamentos desses serviços que não eram executados, né? Ou então executados com sobrepreço pelo setor de oficinas dessa empresa. Era ele quem articulava essas empresas fantasmas, ou ele de fato arranjou parcerias para fomentar e aumentar o que estava posto ali? Era ele quem era o principal articulador dessas empresas. Inclusive, ele orientava aqueles que estavam como
laranjas, né, criaram CNPJs com finalidade específica de praticar essa fraude. Ele orientava a pessoa a abrir um CNPJ que essa pessoa passaria a vender para esse grupo econômico. Inclusive, durante a análise da documentação fiscal dessas empresas, a gente constatou que ela emitia notas em série durante um ano exclusivamente para essa empresa. Ou seja, é como se aquela empresa que foi criada só prestasse serviço para outra empresa. Não tinha outro cliente além daquela empresa. Essas situações, digamos, grotescas, ajudaram a polícia a identificar a participação? Sem dúvida. Foi a cereja do bolo isso. E quando é que ele foi desligado da empresa, delegado? Tem mais ou menos 8 meses. Já estava em processo de investigação? Foi assim que se iniciou a investigação. A gente tem 8 meses de investigação. Essa fraude, ela... Ocorreu em que lapso temporal, delegado? Ela ocorre pelo menos desde 2021 e... Como você me perguntou, é possível que essa organização criminosa também tenha lesado outras empresas. Isso, o inquérito à parte agora para isso? Sem dúvida, o inquérito à parte. Esse inquérito, tendo em razão o prazo, que agora, para fins de manutenção da prisão dos investigados, ele deve ser relatado a tempo, mas com certeza será aberto um novo inquérito para investigar a atuação dessa organização criminosa por crimes praticados em face de outras pessoas jurídicas. Aliás, quantos presos em flagrante? Foram 4. 4. Isso. Aliás, até agora há pouco, né, o delegado Ian saiu da Secretaria de Segurança para atender aqui ao jornal Cidade Verde, até agora tocando os procedimentos relacionados a esse caso. Já encerraram, delegado? A gente ainda vai voltar para a Secretaria para dar continuidade aos trabalhos. Bom. Então, eu quero agradecer ao senhor pela gentileza de atender aqui ao Jornal Cidade Verde, trazendo detalhes dessa operação que combateu uma sangria aí aos cofres de uma empresa privada, uma organização que foi montada para movimentar aí quase 4 milhões de reais em investigação da Polícia Civil do Piauí. Obrigado, delegado Ian. Eu que agradeço o convite, Thiago. É sempre um prazer estar presente aqui na TV Cidade Verde. Muito obrigado mais uma vez.